Eu gosto de dar título para as palavras, né? E o título dessa pregação, dessa palavra, dessa ministração é O Verdadeiro Legado. O Verdadeiro Legado. Mas antes da gente começar a falar do verdadeiro legado, eu quero lançar aqui 2 princípios, 2 fundamentos. O primeiro está em João 1:12. Todo mundo trouxe a Bíblia, né? Soldado não vai para a guerra sem Bíblia. Por favor, hein? Em nome de Jesus. Soldado sem arma acaba sendo morto pelo inimigo. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: mas a todos quanto receberam a Cristo, ou receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. É muito comum a gente ouvir a frase, mas todos somos filhos de Deus. Aí fora a gente ouve muito, né? E fala assim, eu também sou filho de Deus, eu tenho direito. Mas a palavra de Deus diz que isso é um engano. Não somos todos filhos de Deus, não são todos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor. Isso nos torna filhos de Deus. Nós somos adotados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que todos somos criaturas de Deus. Fomos criados. Ok? Nós lemos isso em João 1:12. Você já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus? Então agora você fala, não. Só quem tem a Cristo, quem teve um relacionamento, um novo nascimento no reino do Espírito. Então checa já isso na sua vida. E o segundo ponto está em Efésios 5:1. Amém? Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam o quê de Deus? Sejam, diga comigo, imitador de Deus, como filhos amados. Por que eu quis ler antes o texto de João? Porque aqui fala que quem imita Deus tem que ser primeiramente filho de Deus. E imitar significa tornar, por exemplo, tomar por exemplo, que reproduz fielmente. E aí eu formei uma frase que diz o seguinte: tome a Cristo como exemplo, reproduza fielmente os seus passos, seu caráter, seus princípios, sua conduta e as suas atitudes. Então esse, primeiramente, deve ser o nosso objetivo de vida. Imitar a Cristo, nos tornarmos imitadores de Cristo. Tem um filme, tem um livro que diz, em seus passos, o que faria? Ele nos orienta, é um livro que já teve até uma repaginação, vamos falar que eles repaginaram, tem o filme, até tem aqui em DVD, e mostra que cada atitude nossa, no dia a dia, a gente pergunta, Jesus faria isso em meu lugar? Jesus teria essa atitude em meu lugar? Jesus falaria isso? Jesus viveria isso? Como Jesus agiria no meu lugar? Isso é ser um imitador de Cristo. E agora eu vou passar para o Haroldo, que ele vai falar um pouquinho sobre. Nós vamos ficar hoje na Epístola de Tito. Abra comigo em Tito, capítulo 2. Porque no Dia das Mães, você pode falar de famílias sem pais, sem a figura do pai. Porque nós vemos num país em que muitos dos pais abandonam as suas mulheres grávidas e vão embora. Abandonam com 2, com 3, com 4 filhos. Os homens são, no Brasil, predominantemente irresponsáveis, frouxos como homens, que não assumem as suas responsabilidades na sua paternidade.
Por outro lado, nós somos um país, então, que nós temos muitas mães guerreiras, muitas mães que procuram preservar a sua família, preservar os seus filhos, consertar alguns estragos. Elas muitas vezes têm uma parte nos estragos também, porque podiam ter pensado melhor. Muitos homens, eles mostram a sua cara real, né, ao longo do começo do relacionamento. Daria para pensar melhor, falar, não vou enfiar o pé na jaca, mas às vezes o coração fala mais alto, a emoção fala mais alto, né? E às vezes se enfiam em alguns relacionamentos trágicos. E nós, que há tantos anos temos aí visto casais e pessoas chegarem, né, nos gabinetes pastorais para conversar, a gente percebe o quanto as pessoas precisam pensar melhor em como começar a sua vida com alguém. Mas de qualquer maneira, isso não muda o fato de que nós não podemos imaginar uma família sem a mãe. A mãe, ela sempre vai estar lá. A mãe é aquela que procura manter a sua casa em ordem. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela é aquela que edifica a sua casa. É uma mulher sábia aquela que edifica o seu lar, né? Então, acaba que a mulher assume aquele papel que Deus colocou como coluna da casa, coluna do seu lar. E é fundamental a maneira como uma mulher edifica a sua casa, porque a palavra de Deus também diz que a mulher tola, derruba a sua casa. Nós trouxemos aqui um legado de nepotismo. Nós já vamos explicar um pouquinho, porque a gente pode lidar, eu posso colocar minha mãe e a Fúvia pode colocar a mãe dela. Nós vamos ver isso lá daqui a pouco. É muito simples o que nós queremos falar, mas em Tito, no capítulo 2 de Tito, nós vamos ver Paulo falando para Tito, que era então o pastor daquela igreja. É como se Paulo estivesse falando comigo e com a Fúvia, estivesse falando conosco enquanto vamos compartilhar. Ele diz para Tito, olha Tito, você fala o que convém à sã doutrina. Então nós, como pastores, a equipe de liderança, os que ministram nesta casa, os que ministram nas células, os que de alguma maneira se levantam para compartilhar a palavra, o nosso objetivo é que nós possamos trazer o que é uma sã doutrina, algo sadio, saudável para a realidade da vida de cada um. E a palavra de Deus tem suprimento para todas as áreas da nossa vida, e uma delas é para a família. Deus é o criador da família. Se tem alguém que sabe exatamente como deve funcionar uma família, é Deus. Porque Deus, inclusive, ele se revelou como uma família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E a palavra de Deus nos diz que eles dizem acerca da família da fé. Nós somos a família da fé que levamos o nome da família de Deus. Então Deus constituiu a família. E eu vou ler só o comecinho aqui, porque depois eu vou passar para falar um pouco mais a parte das mulheres. Mas ele trabalha então com os homens idosos, logo aqui no versículo 2. Então os homens idosos, eu já começo a me colocar diante desses homens idosos, apesar de muito jovem pra caramba, pelo fato que eu tenho um neto. Então, se eu tenho um neto, eu já sou um cara um pouco transgeneracional. Eu fui muito precoce em tudo, casei aos 12 anos, e aí fui avô aos 25, por isso que eu tenho um neto já nessa idade. Mas o que acontece é que há uma transferência de experiência e de bagagem de vida que Deus espera que os homens façam nas suas casas. Então, os pais deveriam estar nas suas casas com as suas esposas e com os seus filhos, e em esse sistema funcionando, o Senhor espera que esses homens, à medida que crescem na vida, à medida que se desenvolvem, que amadurecem, eles possam transferir conhecimento, possam transferir bagagem de vida, possam trazer e compartilhar aqueles erros que eles cometeram, para que quem vem novamente, a turma nova que está chegando, não cometa os mesmos erros. Eu brinco que a maneira melhor de aprender alguma coisa na vida é com os erros, a menos dolorosa é com os erros dos outros. Muitos fazem questão de aprender com os próprios erros. Os pais falam, não vai, eu vou. E aí aprende com o próprio erro, não é? Então, o sistema de Deus, ele é generacional. E as nações que respeitam os mais idosos, os mais velhos, seriam nações muito mais abençoadas do que aquelas que condenam os idosos a ficarem à margem da vida e querem vir apenas com as revoluções e mudanças. Porque as revoluções e mudanças, muitas vezes, elas derrubam completamente os alicerces e os fundamentos, e não adianta renovar sem ter noção do que se quer renovar, ou do que é possível de se renovar, e o que não dá para mexer, senão o edifício vai cair completamente. Então a combinação que Deus estabelece é dos mais idosos com os mais jovens, e eu fico feliz aqui nesta igreja, porque nós temos pessoas de todas as faixas etárias, e isso é uma grande bênção. Eu quero mais alguns em algumas faixas etárias, mas nós temos todas elas representadas. Então, se cada um puder contribuir uns com os outros em compartilhar a palavra, compartilhar vida, compartilhar experiência de vida, e se os mais jovens forem aprendendo com aqueles que já estão mais tempo na estrada, mas puderem também trazer a vida que há no
jovem que quer mudar as coisas e que quer questionar as coisas, isso é uma bênção, isso é saudável. E quando nós fazemos tudo isso à luz da palavra, é poderoso. Que é o que Paulo fala para Tito. A sã doutrina vai permear o nosso relacionamento entre as gerações. A sã doutrina vai ser o fundamento daquilo que não pode ser mexido em hipótese alguma, porque é o fundamento, e o fundamento da fé não pode ser mexido, mas os aspectos da forma como nós relacionamos e como vivemos o ser igreja, existem aspectos que Deus nos dá liberdade criativa pelo Espírito, de aculturar, de entender o que acontece, de renovar e de modificar. A forma pode mudar, a essência nunca. E isso vem a partir de fundamentos. Então, Tito é instruído por Paulo a dizer que, olha, os homens idosos sejam temperantes. Um homem temperante, aqui a palavra grega vai falar de alguém sóbrio, controlado, que se abstém de vinho, seja totalmente ou pelo menos do seu uso moderado, de coisas livres, ele ser livre de embriaguez. Então nós vemos um tempo em que as pessoas bebem demais. Os jovens bebem já muito, 13, 12, 11 anos, jovens garotos com coma alcoólico, e acham que está tudo bem, que sabem o que estão fazendo, que os pais não sabem nada, e vão por um caminho de desgraça, vão por um caminho que vai levar ao alcoolismo, vão por um caminho que vai levar às outras drogas, e é um caminho muitas vezes sem volta. Muitos nunca conseguem ser libertos desses caminhos, muitos inclusive morrem antes de tentar conseguir ser libertos, ou de cair em si, que precisavam ser libertos. Isso não é um problema contemporâneo, isso é um problema daquele tempo, e deveria ser óbvio que alguém que viveu mais na vida tivesse horror à bebida descontrolada. E Tito está falando então, Paulo está falando para Tito compartilhar o seguinte: olha, os homens mais idosos, no mínimo, eles têm que conseguir dar um bom exemplo nessa área. Eles têm que ser equilibrados, têm que ter aprendido com a vida, têm que ter visto o que aconteceu ao lado. Fala também no versículo 2 ainda de Tito 2, que eles devem ser respeitáveis. Ao longo da vida, o que nós fazemos e como nós vivemos, se nós estamos mergulhados na sã doutrina, o Senhor vai nos trazer para desenvolver alguma forma de autoridade que as pessoas queiram ouvir os nossos conselhos. Tem pessoas com a vida totalmente atrapalhada que ainda querem dar conselhos para alguém. Ninguém vai ouvir. Mas quando a gente olha para alguém, a gente fala: puxa vida, essa pessoa, na média, parece que ela foi bem. Até que na média as coisas têm legal. Puxa, eu estou com um problema aqui, será que ela vai me ouvir? Essa é a expectativa que haja dentro da igreja, de que os mais jovens encontrem nas pessoas mais velhas e mais experientes alguém para ouvir um conselho, alguém para compartilhar uma decisão na vida, alguém para compartilhar uma dificuldade que está passando, que talvez dentro da sua casa não encontrou, vai encontrar no corpo de Cristo, a família da fé, vai encontrar na vida daqueles que têm uma trajetória maior, uma trajetória alongada com o Senhor. Essa trajetória, ela deve ser uma construção que vai representar e vai se transformar num legado, por exemplo. Outro aspecto são sensatos, sadios e constantes. Eu não quero falar sobre todos, que a gente tem alguma coisa mais para falar sobre as mulheres, mas eu quero dizer que quanto mais os homens na casa estiverem no seu lugar, as mulheres serão abençoadas. Esse é um princípio espiritual. Deus tem um lugar para cada um. O problema é quando o homem não está no lugar e a mulher quer entrar no lugar que não é o dela. Isso é o que nós temos compartilhado muito na terça-feira, por isso nós trouxemos hoje, nesse domingo de Dia das Mães, falar um pouco de família, porque há um chamado de Deus para que os homens se posicionem, para que os homens se levantem, para que os homens se estabeleçam no papel que Ele chamou. E eu sei que muita gente, a coisa já passou, já tem situações que desandaram, mas não importa onde você está hoje, o que importa é o que você vai fazer com o recurso que Deus te disponibiliza hoje, porque Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Ele é poderoso para nos ajudar a lidar com a semeadura ruim que nós fizemos até agora, muitos de nós, e nós podemos neste momento transformar esta colheita que está vindo, substituindo por uma nova semeadura que Deus pode nos dar. Ele pode agir com misericórdia e nos proteger de muita coisa que vai vir, porque não tem como, a colheita ela é inevitável, mas Ele pode nos dar a graça de semearmos melhor um tempo novo e de acelerar a colheita desse tempo novo, para que nós possamos ter a vida transformada. Então isso passa também por homens sensatos. Homens sensatos, a sensatez como um fruto espiritual ou como uma manifestação da aplicação da palavra à vida diária. Deus nos dá Deus dá cabeça para pensar. Muitas vezes eu brinco com as pessoas que muitos quando se chegam para o Evangelho tem um monte de perguntas.
tem um monte de dúvidas. E já viram um monte de coisa horrorosa na televisão, em outros lugares, que as pessoas dizem que todas as igrejas assim são iguais, mas eu vou dizer que não são. Tem milhares de igrejas, de gente séria, de pastor e pastora consagrada, apóstolo sério, bispo sério. Não é porque você vê alguma coisa que você vai generalizar, porque nem todo mundo está pregando a verdade do Evangelho, alguns estão pregando outras coisas. Mas onde há a verdade do Evangelho, a vida do Senhor Jesus vai se manifestar. Mas eu sei que as pessoas chegam para a igreja achando que a gente age de uma maneira diferente. Uma vez a gente recebeu um casal, um rapaz, um marido para aconselhar, aí ele sentou ali na mesa, ele tinha um monte de preconceito com o pastor, ele chegou e colocou assim a carteira na mesa para sentar, eu falei, tira a carteira, senão eu vou pegar a tua carteira, não é isso que falam que o pastor faz? Falou, tá fácil demais, guarda a carteira no bolso. Ele deu uma risada, ele brincou, descontraiu, e aquela brincadeira que eu fiz quebrou aquela preocupação que ele estava, e nós tivemos um tempo especial de abrir o coração. Então eu chamo muitas vezes as pessoas que vêm à igreja pela primeira vez para um UFC gospel. Vale tudo. Pode perguntar tudo acerca de pastor, pode perguntar da Bíblia, pode perguntar de Deus, pode perguntar o que for, porque eu sei que eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho certeza absoluta que a Bíblia tem. Eu tenho certeza que o Senhor tem respostas sinceras e verdadeiras para todas as pessoas que sinceramente perguntem a Ele, busquem nele as respostas. E aí Ele pode usar as mulas que trabalham, né, os pastores, os líderes que vão ser portadores da palavra do Senhor, e Deus pode usar até uma mula para trazer uma resposta para quem procura, para quem busca, porque Deus reina. E Ele tem prazer em se revelar e falar aos corações. Então a sensatez de homens é a aplicação da palavra dentro da igreja, na vida diária. Deus dá a cabeça para pensar, então vamos entender o que acontece ao redor, mas vamos conhecer a palavra, vamos ser saudáveis na nossa forma de agir, na nossa forma de relacionar. Tudo isso vem pela palavra, vem pela ministração do Espírito Santo, vem por uma busca. E se nós homens fizermos isso, então em constância, se nós homens formos perseverantes e constantes no Senhor, nós seremos uma bênção na igreja, seremos uma bênção nas nossas casas, e nós que vamos vivendo um pouco mais, seremos uma bênção para as gerações que vêm, porque o Senhor espera que nós que vivemos mais tempo com Ele, o conheçamos mais. É uma tragédia alguém que tem 10, 20, 30, 40 anos de evangelho ou de igreja, e não tem nada de espiritual para dar, mal sabe fazer uma oração. Será que um dia se converteu mesmo? Em outras igrejas acontece isso, igrejas mais longevas, igrejas centenárias, né? Tem pessoas tremendamente abençoadas, mas tem pessoas que estão lá há décadas e não tiveram a mínima transformação. Porque quando nós assumimos esse papel, quando o Senhor vai levantar as mulheres, quando o Senhor vai abençoar as mães, quando o Senhor vai junto com maridos e esposas abençoar filhos, há um poder que pode ser liberado, que é o poder do Espírito Santo e da palavra. E desde aquele tempo, Paulo estava preocupado de organizar aquela igreja, de ensinar Tito, orientar Tito, para que ele tivesse uma atitude pastoral poderosa através de papéis adequados. E nós vamos falar um pouquinho das mulheres. Eu ia entrar nas mulheres já, mas eu ainda... Posso falar um pouquinho dos homens? Por favor. Posso, homens? Deve. Pode. Posso falar dos homens? Eu queria ouvir um amém. Amém. É verdade que o Haroldo falou tudo isso. E o papel do homem é muito importante nas casas. Nós temos visto muito adolescentes de 40 anos, adolescentes de 42 anos, adolescentes de 45 anos, homens que não crescem, homens que não amadurecem, homens que não tomam as suas casas nas suas mãos mesmo, homens que não são realmente o provedor, e não é só provedor material que eu estou falando de provedor espiritual, provedor emocional. Está faltando esse tipo de homem hoje, é verdade. Pode ver as estatísticas, é ou não é? Verdade. Isso faz diferença na vida de uma mulher. Isso dá segurança na vida de uma mulher. E também, agora vamos falar das mulheres, que são, entre aspas, perdão a palavra, eu sou mulher também, estou aqui. Nós somos culpadas, porque criamos filhos bebês. Não deixamos os filhos homens amadurecerem. Não deixamos os filhos homens arrumar a cama. Não deixamos os filhos homens atravessar a rua. Não deixamos os filhos homens tomarem decisões. Deixa tomar decisão. Eu lembro do meu pai, já contei essa história aqui, vou contar de novo. A gente vai ficando mais velho, a gente conta 10 vezes a mesma coisa, mas tudo bem, né? Então,
Às vezes a minha mãe acabava de arrumar, o domingo para nós era das 9 da manhã às 10 da noite, era de manhã culto, escola dominical, ia para casa, almoço que ela adiantava no sábado, tal, 4 horas ensaio do coral, 6 horas uniões de jovem, tomava um lanchinho, 8 horas era outro culto, e assim a gente passava o domingo maravilhoso na presença do Senhor. E aí ela acabava de lavar a louça, ia sentar um pouquinho, meu irmão falava assim, mãe, traz um copo de coca. E o que ela ia fazer? Meu pai, senta, Conceição. Meu pai não deixava. Glória a Deus. Meu pai colocava, não, levanta você, a sua mãe acabou de sentar. Ela precisa descansar. Nós precisamos de homens, que não comam pão da preguiça. Gente, eu não ia falar do homem, mas é que isso, a gente vê isso. Eu vi aqui. É Dia das Mães, pode falar. É Dia das Mães, eu posso falar. É verdade isso. Homens fiéis, homens leais, sabe? Homens que amem a sua esposa, sabe? Deus é assim. O Senhor, Deus nos dá segurança. Nós temos um Pai que nos dá segurança. Mas mães, por favor, não crie filhos infantis o tempo todo. A Bíblia diz que a gente começa tomando leite, mas aquele que depois não passa para um alimento sólido é tido como imaturo e até não bem desenvolvido, vou falar assim. Não é verdade? É verdade. Hã? Não é isso que eu estou falando. Uma pessoa que não se desenvolve fisicamente, ela é especial, não é? Ela é diferente. E a mesma coisa. E aí fica, e aí eu vejo mulheres que são mães dos homens. Por que são mães dos homens? Porque tem mulheres fortes em casa. E homens, vida, dor, azar. E aí os homens veem isso e casam com alguém parecido. Casam com uma mãe forte. Não, tratem os seus filhos como homens. A palavra é homem. Ok? Nós somos as ajudadoras idôneas. Ajudadoras capacitadas. Não somos homens. Em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Pronto. Já preguei. Eu vim aqui com tudo bonitinho, muda as coisas, né? Apaga a luz só um pouquinho, por favor. Olha só. Não pode apagar as duas. Depois a gente acende, só para mostrar que dá para ver bem? Dá. Então, aqui, Haroldo, né? Não precisa falar. A mamãe. A minha mãe está aqui, de óculos no meio, ó. Explica que a foto de cima é você. Que, ó, sou eu com o Natan dormindo, viu, Cris? Eu já fazia criança dormir muito tempo, que eu gosto de fazer criança dormir. O Natan dormindo no meu colo, meu sobrinho. A mamãe. Minha mãe morreu faz 9 anos, foi para Jesus exatamente no Dia das Mães. E ela está bem melhor que nós, pode ter certeza. Aleluia. E aqui o Haroldo, viu? Eu sinto muita saudade, mas ela está super bem. Na igreja. Ia iniciar um culto. Ó, a gente dando a mão, ó, que bonitinha ela dando a mão para mim. Não é fofa? Uma graça, né? E aqui, Dr. Dalton, pai do Haroldo. Haroldo, que magrinho, gente. Depois falam que eu não sei cozinhar. Imagina se eu soubesse, né? Aí ele ia ficar uma bola. Você no que é espiritual, por favor? E aqui o Gui e minha sogra, dona Zeneide. Zeneide. Ó, eu errei o nome da minha sogra. Pelo amor de Jesus, me perdoa, dona Zeneide. Amem as suas sogras. Amem os seus sogros. Se não fossem por eles, vocês não estariam aqui. Então, vou fazer um parênteses nisso. Vou fazer um parênteses nisso, só, me permita. Por favor. A gente já está aqui, já mudamos tudo mesmo. A Fúvia, quando ela conheceu minha mãe, a mãe já estava com Alzheimer bastante desenvolvido. Levanta a mão. E a Fúvia fazia questão de conversar com a minha mãe. E uma pessoa de Alzheimer, no estágio que minha mãe estava, quando a Fúvia conheceu, não tinha mais nenhuma interação. Mas um pouco antes da gente casar, ela entrou lá no quarto que minha mãe ficava, ela falou assim, olha, dona Zeneide, só fica tranquila, que eu vou fazer o Haroldo muito feliz. E a minha mãe chorou. Então foi tremendo que Deus permitiu alguma comunicação para ela. Então, o fato dela ter se enganado do nome não é simples, é um detalhe. É que eu chamava ela de Zezé. Porque ela não conviveu tanto com ela, não conviveu nunca, ela não conheceu minha mãe, ela viu a habitação da minha mãe. É verdade. Mas o carinho que ela tratou minha mãe naquele dia foi tão poderoso que eu tenho certeza que muitas coisas que afetam o nosso casamento passou por aquele encontro. É verdade. E uma coisa especial, falando de legado verdadeiro, lembra do título da palavra, é que, contar uma historinha aqui,
A minha tia, que criou meu pai ficou órfão cedo, você já sabe dessa história também. Quem criou meu pai foi a avó do Lucas, que toca aqui com a gente, meu primo, tal, né? Quantos conhecem o Lucas aqui? Todo mundo, né? E era uma mulher que eu falo aquelas do que o mundo não era digno. Um exemplo de mulher de Deus, assim, mansidão, tranquila, uma mulher de oração. E a gente ia junto ajudar os necessitados, lugares longes. E ela, uma intercessora, que mulher, que sabedoria. E ela, na sua sabedoria, no Dia das Mães, alguns filhos aqui vão gostar disso que eu vou contar, viu? No Dia das Mães, ela falava, não sou eu que tenho que dar presente. Que receber. Eu tenho que dar o presente. Porque se não fosse pelos filhos, eu não seria mãe. Então, a minha tia, ela dava presente para os filhos. Olha aí, filhos, já estão cutucando, estou vendo umas risadinhas. E elas davam para falar, obrigada, porque você é meu filho, minha filha. Porque se não fosse por você, eu não teria o privilégio de ser mãe. E, para nossa alegria, minha e do meu irmão, a minha mãe começou a compartilhar dessa ideia. E nós ficamos muito felizes de falar, não, vocês são nossos filhos, gostei da ideia da tia Helena. Então, a minha mãe passou a dar presentes para nós no Dia das Mães. Uma lembrança, alguma coisa. Mas ela falou, não, eu quero honrar ao Senhor pelos filhos que eu tenho. Senão eu não teria esse privilégio. Mas vocês sabem que a gente fala de presente, a gente fica feliz. E eu também gostava de ganhar, ainda gosto, viu? Para quem quiser saber, ainda gosto de ganhar. Mas o presente maior e o legado maior não é o material. E aí eu achei algumas coisas. O Haroldo falou, você não vai conseguir mostrar que você vai chorar. Eu não vou chorar. Isso aqui é um livro chamado Mananciais do Deserto, ao Estado. Esse era da minha tia Helena, que criou meu pai. Ele é de 78. Leitura diária, né? Leitura diária, tipo pão diário. Eu tenho até hoje todo riscado, todo babado, todo chorado, porque é meu livro de meditação. Está o nome dela aqui. 40 anos tem esse. Então, quando ela foi para Jesus, minha tia Helena, eu fiquei, minhas primas me deram o pão diário tão querido. Meu legado da minha tia, material. E aí, eu tenho um legado material, vamos falar assim, que a minha mãe deixou para mim também. Foi uma linda planta que eu tenho na minha sala, que ela já tinha mais de 10 anos. Quem já foi lá em casa já viu, já contei, já mostrei, eu sempre mostro. E eu já tenho desde que ela morreu, 9 anos. É linda, é enorme, bem cuidada aquela planta, né? Maravilhosa. E ela também deixou esse lenço. Foi isso que eu ganhei da minha mãe. Uma planta, um lenço. Preciso lavar. E uma Bíblia surrada. Olha lá. Essa era a Bíblia da minha mãe. Uma das, né? A última. E é interessante que eu estava reparando, cada vez que ela lia a Bíblia inteira, ela ia pondo um pontinho aqui. Né? Cada capítulo ela punha um pontinho, e depois ela ia pondo de outras cores para saber que ela já tinha lido inteira, e começou tudo de novo, e começava tudo de novo. Os pais se preocupam tanto em deixar coisas materiais para os filhos. Não me faz falta nenhuma. Foi isso que eu tenho de material. E o mais importante, gente, não é essa Bíblia física, mas o que ela deixou foi o exemplo que estava aqui dentro. Assim como minha tia. A minha mãe vivia o Evangelho. Ela não só lia a Bíblia de capa a capa, ela vivia. E se não fosse pela essa vivência, porque ela nos instruiu assim, meu irmão e eu não estaria aqui hoje. A minha mãe era uma mulher de oração, não era murmuradora mesmo. Tinha defeitos? Tinha, como a gente fala do meu pai, que tinha defeitos, que o Haroldo fala, você nunca vê defeito no seu pai. Eu não lembro de defeitos da minha mãe. Eu posso falar um aqui. Acho que ela era a garota propaganda das Havaianas. Porque a Havaiana corria solta no nosso traseiro. Eu falo, mãe, não solta as tiras, não tem cheiro e serve, porque ela corrigia. Corrigia, ela não deixava a gente à própria sorte. Existia a correção, existiam os nãos, mas ela nos aproximava de Cristo. Era muito amiga
para ouvir e para orar. Eu não quero só ouvir as suas lamentações, eu quero orar. E a minha mãe era uma pessoa muito alegre, e ela me ensinou isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela me ensinou a passar por provações, por adversidades, sorrindo, agradecendo, sendo grata. Sabe, eu nunca vi, então não vou, o culpado é Deus, não vou na igreja, não vou no seu... Não, Deus não é culpado de nada. Deus não é culpado dos nossos erros. Deus não é culpado das nossas escolhas, Fúvia. O Senhor está conosco sempre, e a alegria dele é a nossa força. E às vezes eu estava, como toda adolescente chatinha, às vezes, 14 anos, 13 anos, TPM, aquelas coisas que hoje não tem mais, é tranquilidade pré-menstrual. Estava meio chatinha, ela falava, vamos, levanta, vamos ler a Bíblia, vamos sair, vamos para a igreja. Eu via minha mãe, ela cozinhava na igreja, ela ia a pé porque ela não dirigia. Ela era a superintendente da escola dominical, ela cantava no coral, e cantava mesmo. Às vezes eu falava, calma, mãe, acho que eu puxei dela, né? E era muito alegre, muito animada, e ela dirigia as mulheres, e participava de tudo. Então, eu amo a casa do Senhor, eu amo a obra do Senhor, eu amo a palavra do Senhor, e amo o lenço também, se quiser saber. Porque a minha mãe foi uma inspiração para mim. Quem é a sua inspiração? Nós temos sido inspiração para as mulheres mais jovens? A palavra de Deus diz em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher que tem sabedoria, não é a sabedoria popular da revista Cláudia, Caras, Veja, o psicólogo, o psiquiatra, é a sabedoria da palavra. Não tinha tanto esse negócio de psicólogo, psiquiatra e revista. Era aqui a base da nossa fé. Daqui vem a sabedoria. Amém? Amém. A mulher que anda na palavra, ela ergue a sua casa. Ela constrói a sua casa. Mas a palavra também diz, no mesmo Provérbios 14:1, que a louca, a insensata, a desequilibrada, ela destrói a casa com as próprias mãos. Fala misericórdia. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando? E aí continua Tito. Você pode abrir, você já está aberto, né? Tito nos dá umas dicas aqui de como ser uma mulher sábia. A Bíblia toda nos dá, mas eu vou me limitar aqui a Tito. Senão vou ficar aqui 3 horas, né? Continuando aqui. Abriram Tito 2? Amém? Amém? A partir do 3. Quanto às mulheres idosas ou às mulheres mais velhas, tá? Espera aí. Que sejam sérias em seu proceder. Isso não significa não ter alegria, mas as mulheres têm que ser sérias no proceder, na atitude. Muito felizes, muito alegres, muito leves, mas sérias. Hoje eu vejo umas mulheres mais velhas, com a minha idade ou mais, querem ser menininhas, querem, disputar com as filhas. Não, é bonito envelhecer, é bonito amadurecer. Nós vamos nos tornando mais sábias. A Helena Tanuri fala uma coisa e a gente fala, quem é mais velha aqui, fala, eu gostaria mesmo, eu não troco o que eu sei hoje, porque quando eu tinha 14, 15 anos, não troco. É outra coisa, é diferente, você leva a vida de outro jeito. Sejam sérias no seu proceder. Não caluniadoras, pelo amor de Jesus, chega de fofoca. Não maldizentes, não fala mal dos outros, não calunia, não inventa coisas. Não escravizadas a muito vinho. O Haroldo falou de homens beberrões, alcoólatras, a gente lida muito com isso. Destrói a família, destrói mesmo. Mas tem muitas mulheres hoje bebendo. Eu vejo jovens com garrafa de cerveja, acho que é bonito ficar com garrafa de cerveja na mão, se embriagando. Para quê? Eu nunca vi a minha mãe com um copo de nada na mão. De cerveja, de nada. Muito para não mentir. Talvez num casamento, num negócio que tem de brindar com a taça, vamos supor. Ela tomou lá para brindar com a taça de champanhe. Não via, não era o nosso dia a dia. Não. A palavra de Deus diz, não se embriague com vinho, não se embriague com a bebida forte, onde há dissolução. Onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a verdadeira embriaguez. Gente, por que ficar levantando a mão e feliz, com a cara cheia? Qualquer Zé Mané faz, desculpe os Josés daqui. Qualquer um faz. Eu quero ver se alegre e feliz no Espírito. Amém.
Porque alegria é fruto do Espírito. Alegria, fé, amor, bondade é fruto do Espírito. Se você precisa beber e conhece o Jesus e é um filho de Deus, e aqui a gente está falando de filhos de Deus, ser de imitadores de Cristo, você precisa beber ou se encher de remédio para dormir, para acordar, para ficar feliz, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor é a fonte de todas as coisas, o Senhor é a fonte da alegria, o Senhor é a fonte do prazer, o Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. Não precisamos desses subterfúgios, dessas porcarias que viciam, que criam mau hábito, que destroem família, que destroem a sociedade. Amém? Então, por favor, não deixe os seus filhos beberem. Mas ele quer, ele não manda, mora na sua casa, sua regra, seu dinheiro, você manda. Em nome de Jesus, ok? Não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem. Diga comigo, mulheres, mestras do bem. Do bem, tá? A fim de instruírem quem? As mais jovens, recém-casadas, a amarem os seus maridos. E aí, a gente pode falar que as mais velhas me instruem e me inspiram. Por exemplo, a idade da Letícia, a Ana, vão instruir as mais novas. A Letícia, a Laís, e assim vai. As mais velhas, as mais novas, e a gente vai instruindo como exemplo a outra geração. E aqui fala que a gente tem que instruir as mulheres a amarem seus maridos. Presta atenção. Nós precisamos ensinar as mais novas, as mais jovens, a amarem seus maridos. E muitas vezes eu vejo ao contrário. Eu vejo as mães falarem, não, ajudarem a mentir para o marido. Em nome de Jesus. Você tem que ensinar a amar. E amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Eu não tenho que sentir o tempo todo. Se é casa apaixonada, muda um pouquinho a vida, mesmo vocês que são mais jovens, vai mudando? Vai mudando. Amizade, companheirismo. E as mais velhas têm que ensinar. É isso aí, não dá certo, separa mesmo, separa mesmo. O que é isso? Mulheres de Deus. Nós temos que ser reconciliadoras. Ensinar a amar, não divorcia, não. Vamos procurar ajuda. Nós precisamos ensinar a amar os maridos e os filhos. Ensinar as mais jovens a amar os filhos, a se dedicar. E aqui fala, a serem boas donas de casa. Você é uma boa dona de casa? Sua casa é limpa, é organizada, é cheirosinha. O marido, quando chega, tem prazer de entrar em casa, os filhos. E eu não estou falando de você, claro, usufruir da casa, não é para deixar aquele negócio, não toca, não mexe, não é isso. Mas tem que estar organizada. Nós temos que ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao seu marido. Aí pegou, né? Pegou? O que é sujeita? É que a gente tem uma impressão errada, tá, de sujeição. Vou ler aqui. Um minutinho. Sujeitas é cooperadoras. Ajudar o marido a levar a carga e ajudar a assumir responsabilidade. E aí o Senhor diz que é para a gente fazer tudo isso para que a palavra... Leia aí, por favor. Para que a palavra de quem? De Deus. Olha a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser zelosas, cumprir a palavra de Deus com sabedoria, não é por nossa causa, não é por causa só do vizinho, não é só por causa do testemunho, mas sim é para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe aquela frase que Moody fala? O que seus vizinhos, eles que estão perto de você, o que eles falam da sua casa? Eles falam, que servos de Deus maravilhosos. Como há perdão nessa casa, não há gritaria, não há xingamento. Eu quero ter um lar desses. É isso que os nossos vizinhos pensam? Porque a gente vive, às vezes, como quer, vai para o fruto da carne, lá de Gálatas 5, e depois você vai convidar o vizinho para vir na igreja. Ele fala, Deus me livre. Para ser que nem você? Que nem vocês? Não quero. Que Deus é esse? Nós representamos Deus. Muitos homens aqui trabalham em empresas. Mulheres também. Aleluia.
Como você representa a sua empresa? Eu poderia chamar. Você pode ir do jeito que você quer vestido, você pode chegar a qualquer hora, você pode xingar e falar, eu represento a empresa. O patrão vai querer um funcionário assim? Não. Quando a gente estava com o uniforme da empresa, da escola, eu lembro na escola, os diretores falavam, cuidado aí, o que você está fazendo aí? Você está com o uniforme da escola, você representa a sua escola. Nós falamos do reino de Deus, nós representamos o reino de Deus. Como é que a gente tem representado o reino de Deus? Como é que a gente tem representado o Senhor Jesus, nosso Redentor que vive e reina, e que a gente quer que todos venham para Jesus? Gente, mas eles vêm primeiro através da nossa vida, não é no blá, 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 blá. Não é na insistência, é pelo poder do Espírito, mas eles têm que ver em nós a diferença. Como é que você trata o seu porteiro? E a pessoa que te ajuda em casa? Não, garçom, nem olha para o garçom. Não, amor. Considerar o outro superior a nós mesmos. Você considera o outro superior a nós mesmos? Um mendigo. A gente considera um mendigo superior a nós mesmos? Sabe o que a gente acha que a gente faz quando cobre com um cobertor e dá uma cesta básica? Eu sou melhor que ele. Não é melhor. Nós viemos do mesmo lugar. Todos nós estávamos no império das trevas. O Senhor é que faz diferença na nossa vida. É o amor de Deus que faz diferença na nossa vida, em nome de Jesus. E, para encerrar, gostaria de citar algumas mulheres aqui. Tem muitas mulheres na Bíblia que são exemplo para nós. A gente tem falado isso às quartas-feiras. Quem vem de quarta-feira sabe quantas mulheres aqui vêm. A gente vem essas, olha lá, e vem bastante visitante. A Cláudia traz o Tiago de ônibus, no colo. É o único homem que a gente deixa entrar, né, Cláudia? Exemplos de mulheres da Bíblia. Eu vou falar só de 6, só ler. Débora, Velho Testamento. Ela foi juíza, profetisa, uma líder de guerra. Mulher forte. As mulheres são fortes, aí fala sério. Ruth era leal, dedicada, trabalhadora e fiel a Deus. Ana, uma das Anas aqui, a mãe de Samuel, do profeta. Uma mulher de oração, fiel adoradora. Esther, bonita, inteligente, sensata, corajosa, livrou o povo dela da mão do inimigo. Olha que responsabilidade. Priscila, Novo Testamento, né? Professora, corajosa, cooperadora, uma líder na igreja. E eu deixei por último a nossa querida, fala alto. Maria, humilde, obediente, uma mulher cheia de fé, querida. Muitos acham que a gente não fala mal de Maria, jamais falaria mal de Maria. Nós não idolatramos Maria. Maria não morreu por nós na cruz do Calvário. Mas ela é muito querida, foi bendita. Agora, mulheres, presta atenção aqui um minutinho. Como será que foi ser a mãe de Jesus? Criar o Filho de Deus para que ele fosse quem ele foi. Existia um lar, José e Maria. Existia um ambiente. Como Maria agia com Jesus? O que Jesus via Maria fazendo? Ela era inspiração para Jesus? Porque ele foi pequeno também, que nem essas crianças que estão entrando. E ele orava para sua mãe, ele olhava para o seu pai. E o que ele via em José? O que ele via em Maria? E aí, para encerrar... Muito bem, eu gosto quando entra bem quietinho mesmo. A gente fala, mas Maria era Maria. Maria era uma mulher, uma jovem, como nós, qualquer uma de nós. Mas ela achou graça aos olhos do Senhor. Presta atenção um minutinho aqui. Só um minutinho. Já estou encerrando. Por favor. E aí você fala, Maria devia ter sido muito especial. E aí eu quero dizer para você, mulher, para mim, vocês são especiais. E vocês não têm um Jesus para criar. Mas como nós falamos, vocês precisam criar um imitador de quem? De Jesus. A responsabilidade do pai e de uma mãe é criar imitadores
de Cristo. É uma responsabilidade ser mãe. É uma responsabilidade criar imitadores de Cristo, alguém que é parecido com Cristo. Então não falo, eu não sou Maria, eu sou imperfeita, eu ouço muito. Ela também era imperfeita, ela também não era a santa, sem pecado, a Bíblia fala. Mas ela era uma mulher humilde, obediente, que buscava a Deus, que orava, que estava na presença de Deus. Amém? Levante as mulheres, por favor. Pode levantar todas as que já são mães, as que não são. Eu quero perguntar, feche os seus olhos por um instante, os homens intercedam pelas mulheres, por favor. Você e eu, nós temos sido inspiração na vida dos nossos filhos? De quê? O que a gente inspira quando ele olha para nós? Palavras doces, um linguajar sadio, atitudes sadias, comportamento saudável. Nós temos aproximado nossos filhos de Deus? Ou temos afastado? Nós temos criado imitadores de Cristo ou imitadores desse sistema? Como é que estão nossos filhos? Imitando quem? É em casa que aprende, não é na igreja, gente. Não é. Nós somos complementos, não é na escola. É em casa que se ensina a ter imitadores de Cristo, pessoas, imagem e semelhança do Senhor, é em casa. É na presença de Deus. Os nossos filhos, quando olham para nós, eles amam adorar o Senhor, eles amam vir à casa do Senhor, ou eles acham que isso é por último. Tudo é mais importante. Tudo é mais importante do que o Senhor. É muito sério isso. O mundo está do jeito que está, porque os lares estão destruídos. Lares que vivem de qualquer jeito. Lares completamente sem harmonia, sem a presença do Senhor, sem fé, sem amor. As mulheres querendo mandar nos maridos, os maridos não fazendo papel de homem, e por isso a sociedade está assim. E isso nós não podemos deixar vir para a igreja, porque é a igreja de Cristo. Amém?